vai fazer a oferta de casas? Olha, a indústria também está preparada para contribuir para esse aspecto. Eu vou dar um exemplo. Na Tenda, nós temos hoje um banco de terrenos que está ali disponível para construir mais do que 60 mil unidades já previstas dentro do que nós temos. São terrenos que precisam de desapropriação? Não, são terrenos são todos disponíveis. À venda? Não, já foram negociados de alguma maneira, muitas vezes por permuta, mas estão em lugares de acesso, com infraestrutura muito próximas. E isso a indústria, estou falando só de uma empresa, mas tem outras inúmeras que vão contribuir, porque é do interesse estar fazendo essa construção desse plano. Então, não é a solução total. Mas existe uma boa parte que depende, sim, também da indústria. Quer dizer, quando a gente fala em déficit habitacional, a gente está falando das pessoas que moram em habitações precárias, pessoas que moram em favelas, que não têm título de propriedade e que estão sujeitas especialmente em São Paulo, de repente, haver uma reintegração de posse. A possibilidade de se usar esses terrenos onde as pessoas já estão instaladas hoje, nas favelas, para reconstruir lá mesmo, naquele terreno, naquela localidade, e resolver os dois problemas, ao mesmo tempo, da subhabitação e da localização, que já é escolhida por aquele morador? O governo tentou atuar com isso através da medida provisória que vai justamente trabalhar a questão da regularização fundiária. É fundamental, embora no nível federal não se consiga, vamos dizer, resolver a complexidade, a diversidade dos problemas de posse de terra que nós temos hoje no Brasil. Há favelas de todos os tipos, isso é uma outra questão, quer dizer, a política habitacional tem que ser resolvida com uma diversidade de soluções equivalente à diversidade dos problemas. Uma favela que está há 50 anos num terreno plano, com alguma facilidade de regularização fundiária, tem uma situação diferente, pode ser urbanizada, às vezes sem mesmo a construção de novas casas. E isso, por exemplo, está muito pouco trabalhado no plano. Existe uma lei que foi aprovada esse ano, que é a Lei da Assistência Técnica, que é justamente para promover a ajuda de arquitetos recém-formados, enfim, de arquitetos em geral, para que haja melhoria nesses lugares. Essa é uma situação diferente de uma favela que esteja numa situação de desabamento ou de inundação, que tem uma área de risco que precisa ser retirada. O problema, eu fico contente de saber essa informação de que os terrenos que vocês têm são próximos de área com infraestrutura, porque tradicionalmente o modelo que se estabelece ao se fazer 1 milhão de casas apressadamente, é que normalmente o modelo de urbanização é que esses terrenos vão sendo distantes das áreas centrais. Nós vimos nas imagens no começo do programa aquele monte de casinhas iguais, normalmente feitas a distâncias bem grandes das áreas centrais, que obrigam as pessoas a passar muito tempo no transporte e oneram o poder público para fazer infraestrutura, para chegar até lá, para fazer o saneamento básico, etc. e tal. Com uma qualidade arquitetônica que é absolutamente insuficiente. Então, o grande perigo disso é, ao se promover esse desafio, é conseguir sair desse quadro para se promover qualidade arquitetônica, proximidade do trabalho para aqueles que vão se beneficiar. Enorme desafio. Agora é um desafio que tem que ser enfrentado, né? Mas tem mais um desafio. Eu vou falar um pouco de pesquisas de mercado desse consumidor. O que acontece? O consumidor, ele quer estar próximo à sua família e ele não gostaria de estar movendo para distâncias grandes, porque a comunidade que ele está próximo, ele conhece, é conhecido e ele sabe como se locomover dali para o seu trabalho ou para aonde ele precisa estar fazendo as suas compras, etc. Então, quando você conhece isso, você tem que trazer, de fato, a possibilidade dele morar em um lugar próximo. No caso da nossa empresa, nós temos 83% dos nossos bancos estão em áreas metropolitanas. Bancos dos terrenos. Estão nessas áreas metropolitanas que realmente tendem a buscar essa proximidade. Então, quando se faz um desenvolvimento como esse, nós olhamos para qual é o perfil do consumidor que está procurando que tipo de moradia, porque hoje não é o preço da moradia que conta, é o desembolso, quanto cabe no bolso dele. Porque ele está morando em algum lugar, geralmente pagando algum aluguel, então ele de fato tem a possibilidade agora de sair do aluguel e ter finalmente o seu imóvel próprio. Mas que moradia se pode oferecer para um brasileiro que está nessa faixa de 0 a 3 salários mínimos, os 93% que sofrem o déficit habitacional,
por que preço? E com que tamanho? De que módulo de moradia a gente está falando quando diz, não, vamos oferecer um negócio para você que ganha 400, 500, 600 reais? Olha, pode se oferecer, hoje existe um modelo que a Caixa Econômica denomina como par, que é ao redor de seus 45, 46 metros quadrados, 2 dormitórios, um banheiro, cozinha e uma pequena sala. Isso é um módulo que existe e é viável para ser construído a um preço que permite uma certa lucratividade para a indústria. Como é que funciona isso? Existe sim um subsídio que o governo tem que estar colocando para possibilitar isso. Esse módulo custaria quanto, por exemplo, no município de São Paulo? Olha, nós estamos falando aqui que sairia para o consumidor, para alguma coisa como 50 mil. Com subsídio público, né? Nesse caso, é quase sem subsídio, tá? Com subsídio, o governo está buscando subsídio para reduzir isso. Reduzir a partir Então, já sem subsídio, seria aproximadamente isso. E esse é um módulo razoável? Eu considero que não. Eu considero que o padrão do módulo habitacional popular, de interesse social no Brasil, ele é extremamente inadequado. 46 metros quadrados para 2 quartos, para uma família de 5 pessoas, é um espaço, por exemplo, muitas vezes quem mora em favela, na hora que vai mudar para um conjunto habitacional com esse tipo de apartamento, se vê numa situação muito difícil, porque a mudança é realmente drástica. A situação, às vezes, em termos de espaço na favela, era melhor. Então, existe aí uma questão que, como nós temos um nível de pobreza muito grande, há uma tendência de se resolver isso pela diminuição do tamanho e a diminuição da qualidade. Por exemplo, todos os conjuntos habitacionais que a gente conhece, a janela abre pela metade, porque é muito caro fazer uma janela que tem abertura total e que traga mais luz. Todos esses tipos de detalhe, como a laje fina, a parede fina, etc. e tal, fazem com que a produção habitacional social no Brasil ainda esteja numa qualidade muito aquém daquilo que a gente consideraria o mais adequado. Por essa qualidade, 50 mil é caro, não? É que essa qualidade não é bem assim. Nós temos hoje qualidade que pode ser melhorada e já está sendo melhorada, porque a tenda, por exemplo, ela já está num estágio de industrialização das suas habitações e unidades que permite uma padronização com paredes grossas, porque o consumidor ele mede qualidade por coisas muito palpáveis. É com grossa parede, a batente está lá, é de madeira, a janela é de alumínio ou é de ferro, desliza ou não desliza. Tudo isso é hoje já levado em consideração e se pode construir, sim, industrializadamente, com custos que permitam estar mostrando uma qualidade importante. Eu vou dar um exemplo. De fato, nós estamos falando de família.